Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando agora nosso evento, o impacto das novas regras sobre regulação no mercado de ativos virtuais. Eu gostaria de agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui pontualmente às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Sabemos que o fim do ano já está próximo e todo mundo está fazendo um grande esforço para poder dedicar um pouquinho do seu tempo para discutir sobre esse tema e para que a gente tenha a oportunidade de ouvir grandes profissionais. Hoje, a nossa ideia é lidar com o reflexo da regulação do Banco Central, que saiu recentemente, que vem finalmente colocar na prática e criar regras claras do que será o mercado de ativos virtuais no Brasil. Algo que já era esperado que o Bacen fizesse desde 2022, quando se aprova o Marco Legal dos Ativos Virtuais, a Lei 14.478. E para isso a gente trouxe pessoas muito importantes e de destaque na área, mas antes eu queria agradecer de novo, em nome do Freitas Ferraz Advogados, e principalmente pela parceria com a Capital Aberto, que nos proporcionou esse espaço, nos proporcionou esse contato com vocês, o canal deles para acionar os participantes, e principalmente pela parceria de longa data que a gente já tem com eles quando o tema é criptoativos e marco legal dos ativos virtuais. Já é, talvez, o terceiro ou quarto evento que a gente tem com eles recentemente, a gente tem publicado muita coisa junto à Capital Aberto, e nada melhor do que a gente encerrar esse ano trabalhando e discutindo sobre a regulação dos criptoativos proposta pelo Bacen, que entra em vigor já no ano que vem. E para isso a gente trouxe aqui algumas pessoas de destaque na área. Infelizmente a gente teve uma baixa de uma painelista que infelizmente não estará conosco hoje, mas esperamos que nos próximos eventos possa estar. E o que a gente quer é realmente discutir, aprofundar esse tema, porque dá para, hoje com inteligência artificial, é possível a gente pegar as normas e jogar num chat GPT, num Gemini da vida e pedir para ele um resumo. Mas isso não substitui, nem de longe, o que é ouvir profissionais que estão ali, hands-on, que estão ali dando a cara a tapa e trabalhando e militando nesse mercado dos ativos virtuais. A regulação nas resoluções 519, 520 e 521 são o divisor de águas para o mercado de cripto no Brasil. Vão exatamente trazer uma maior segurança para os prestadores de serviços de ativos virtuais, que agora precisam cumprir uma série de regras e uma série de normas sobre como vender, como comercializar e como trabalhar nesse mercado. Agora a gente tem um sistema mais robusto que vem substituir aquela omissão, aquele vazio legislativo que a gente teve até esse ano. Então, agora o jogo muda, e para falar um pouquinho sobre como que o jogo muda, eu queria primeiro dar a oportunidade de cada um dos nossos participantes, dos panelistas, se apresentarem. E, Juliana, se quiser já puxar o fio, fica à vontade. Obrigada, Eugênio. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Acho que no meio de dezembro, aqui, às vésperas do Natal, quase, né? É um prazer estar aqui com vocês todos. Agradeço ao convite, na figura do Guilherme. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. Só para me apresentar um pouco, antes de a gente entrar no debate, de fato, eu estou no mercado cripto desde 2019, atuante nesse mercado. Eu sou atualmente professora do INSPER, também advogo no mercado cripto e fiz parte do mercado Bitcoin de 2019 até o comecinho desse ano. Então, uma longa jornada em cripto, principalmente nessa parte de regulação. Fui diretora de regulação do mercado Bitcoin, Brasil e exterior, né? Responde por regulação global. E agora estamos aqui nesse momento que eu acho que era o mais feliz da minha vida e mais esperado, né? Que a regulação cripto finalmente chegou, né? E fez valer o investimento que fizeram em mim por tantos anos no mercado cripto.
para contar para vocês um pouquinho, eu acho que eu vou até aproveitar a feliz fala do Eugênio e falar um pouco sobre os bastidores, né? O porquê temos essa norma, por que ela está feita desse jeito, para tentar ajudar também a balizar um pouco a interpretação dela, né? O que aconteceu. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho para dizer sobre mercado cripto, isso já remonta ali da lei cripto, né? Que foi onde tudo isso começou, é que o mercado, as regulações cripto, elas não foram feitas para a atividade, para o regime jurídico do criptoativo, elas não foram feitas para fomentar o mercado cripto. Elas foram feitas para instaurar no Brasil práticas de PLDFT para coibir pirâmides financeiras, crimes financeiros utilizando cripto. E também para termos autorização, né? Princípio de licença, autorização para as empresas cripto no Brasil. Então, esse é o escopo da lei. Então, muitas vezes, quando a gente vai ler essa regulação do Banco Central, às vezes a gente tenta achar respostas para perguntas que ela não se propõe a responder. Como que funciona o regime de autorização? Como que funciona o uso de determinado criptoativo? Nem tudo vai estar nela, porque a proposta do Banco Central não é responder todas as perguntas de regime jurídico cripto. Por isso que stablecoin tem muitos buracos também na regra. Nunca foi o propósito estabelecer o regime jurídico da stablecoin. Inclusive, tem um projeto de lei atual no Congresso sobre isso. Então, esse para mim é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante aqui sobre a regulação cripto. Meu background, eu falei só do background cripto, mas eu sou de mercado financeiro. Eu fui do Pinheiro Neto por 7 anos, sempre trabalhando na área de mercado financeiro, mercado de capitais, bancário. Eu fui de infraestrutura de mercado da CETIP e da B3 por 4 anos. Fui de banco, fui do Citibank também. Então, eu conheço bastante regulação financeira. E eu pude observar no mercado cripto que havia uma financiarização do mercado cripto. Isso não é só movimento Brasil, é um movimento global. O que eu quero dizer com isso? Se vocês começarem a perceber, o mundo começou a tratar criptoativo como ativo financeiro, como instrumento financeiro. E eles começaram, inclusive, a delegar competência sobre esse mercado para as autoridades reguladoras financeiras, os bancos centrais. Alguns casos fogem a essa regra. Dubai, né? É um caso específico que foge a isso, mas no geral, tem acontecido esse movimento, e no Brasil também. Por quê? Porque eles veem muito a questão de criptoativo como um ativo que é de um terceiro e que você vai custodiar. Então, isso se aproxima muito à atividade típica financeira. Então, esse é um ponto para a gente pensar um pouco do porquê das regulações. Dito isso, quando a gente vai avaliar essa regulação do Banco Central, o que a gente tem que lembrar? Que é a regulação do Banco Central. Então, se você quer entender a lógica da regulação cripto atual, não basta você entender o que é o criptoativo, não basta você pensar no criptoativo, eu quero entender a tecnologia, quero entender o DLT, não basta isso. Você tem que entender qual é a lógica do Banco Central, como que o Banco Central regula e o que ele quer com isso. O que eu quero dizer? Pensando até nos debates atuais. Empréstimo. Empréstimo é um instituto, né? É um instituto que está previsto no Código Civil. Então, o Código Civil prevê o que é empréstimo, mas o Banco Central fala das operações de empréstimos para as instituições financeiras. Ele está regulando, ele está falando que é um empréstimo? Não. Ele está regulando o empréstimo dentro da sua esfera de competência. Estou falando isso por quê? Porque às vezes o Banco Central vai ter aqui definições que não são tão abrangentes, vai ter definições que não se prestam ao propósito de estabelecer um regime jurídico, mas que fazem sentido para o que ele quer regular nesse ponto. Então, vamos colocar aqui. Ele fala de staking, só para a gente dar um exemplo. Ele fala de staking. Poxa, staking o que é? Mecanismo de validação de uma DLT. Mas ele não falou de mineração, ele não falou de outros mecanismos de validação, o que vai acontecer, o que não vai. Mas por que ele não falou isso? Porque não é o propósito de uma regulação financeira. Ele está falando staking porque para ele a única coisa que importa para ele estabelecer essa regulação neste momento. Então, por quê? Porque tem muitas operações de staking que se utilizam de dinheiros de terceiros, dinheiros de usuários, dinheiro de cliente, para que elas possam ser feitas, e isso para o Banco Central tem relevância suficiente para ele regular.
Então, quando a gente pensa na regulação do Banco Central, para mim, a gente tem que pensar com a cabeça de Banco Central. Temos que sair um pouco do cripto e entrar na regulação financeira. Eu diria, eu acho que eu teria a intenção de falar que seria mais simples para um advogado financeiro olhar essa regulação, pensando só na forma que ela está estruturada, do que para um advogado de cripto olhar a mesma regulação. Eu falei que é uma tentativa eu dizer isso, porque eu acho que também cripto tem tantas nuances, tantos detalhes tão difíceis, que não basta você entender da regulação financeira para olhar isso, você também tem que entender de cripto. Dito isso, acho que também para não tornar minha fala muito longa, outro ponto que eu teria dessa conversa inicial sobre a regulação para dizer para vocês. Tudo que está aqui, essas regras pesadas já estão esperadas. Desde a consulta pública, desde antes da consulta pública, nós já esperávamos uma regra pesada para cripto. Porque o Banco Central não conhecia muito bem a tecnologia e estava com medo do que poderia acontecer. E a gente também percebia, e eu estou falando isso de um movimento antes desse ano, que foi o ano da desgraça para o Banco Central, né? 2025, Banco Central suou. Mas antes disso tudo, eu entendo que no comecinho do ano, vamos pensar aqui no cenário do começo do ano, nós já víamos que dentro da estrutura do Banco Central, a regulação, por exemplo, de IPs, né, instituições de pagamento, que é uma das regulações mais simples do Banco Central, por assim dizer, é uma das instituições autorizadas mais simples, ela já estava sofrendo muitas alterações. Havia lá uma necessidade maior de controle, necessidade maior de capital, havia muitas alterações e o Banco Central já estava transitando para um momento em que ele ia começar a exigir autorização de todas as IPs. Então, IP que antes só seria regulada se atingisse um determinado volume, passou a entrar no interesse do Banco Central de regular independentemente de atingir ou não esse volume de operações. Então, a gente já via ali que o Banco Central estava se movendo para querer autorizar todo mundo e colocar requisitos mais pesados para todas as autorizadas. E esse ano a gente teve algumas situações que eu acho que também mostraram para o Banco Central que ele teria que ser mais pesado, ou pelo menos levaram o Banco Central a tomar atitudes mais pesadas, que foi o caso da fraude no Pix que aconteceu, a questão toda de envolvendo PSTIs também e o Banco Master. Eu acho que tudo isso que aconteceu levou o Banco Central a rever a regulação dele e culminou, por exemplo, nos novos requisitos de capital para as VASPs, né? Entrou requisitos de capital maiores para todas as entidades do sistema, mas inclusive para as VASPs. Isso eu acho que tem dois pontos aqui. O Banco Central está voltando às suas raízes, primeiro, ele está querendo ter um mercado mais concentrado e mais coeso, com maior nível de segurança, maior nível também de controle de segurança prudencial, e também porque ele já está aqui pensando num cenário de segmentação e especialidade desse mercado, que também é um dos princípios do Banco Central, segmentação e especialidade. E vocês percebem isso que dentro da regulação, as VASPs não podem ser outra coisa que não VASP. Existem muitas limitações, não podem deter outras entidades do sistema financeiro, não podem ter o controle de outras entidades. E isso está dentro da ideia de segmentação do Banco Central, que é bem típico das regras prudenciais. Falei um monte, falei pouco de cripto, mas acho que o meu recado aqui sobre essa regulação isso é uma regulação típica do Banco Central financeira. Ela não é uma regulação cripto, ela não veio para fomentar o mercado cripto, ela veio para regular nas bases prudenciais que o Banco Central vê como importantes esse novo mercado que se desenrola e que está mexendo por meio da tecnologia com tanta coisa que é cara para o Banco Central. Com isso, eu termino e devolvo para você, Eugênio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Já começamos esse evento com uma bela aula e eu aproveito para esclarecer algo que eu esqueci, que é, se vocês têm dúvidas, ouvintes, a nossa plateia, fiquem à vontade para mandar no chat. A gente vai fazer um jogo aqui de perguntas e respostas com os panelistas, mas no final a gente vai ter um momento que a gente consiga ouvir vocês. Então fiquem à vontade para mandar agora. Não se sintam esquecidos se a gente não responder neste exato momento, saibam que responderemos eventualmente. E agora eu queria abrir para o Carlos. Carlos, fica à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre a legislação do Bacen.
Bom dia, Eugênio, bom dia a todos. Obrigado novamente aí pelo convite. Eu sou CEO da Bloco, que é uma empresa de transações transfronteiriças com ativos virtuais, então o tema, né, de hoje também, obviamente, tem muito a ver com o que eu faço no meu dia a dia. Além disso, sou coordenador da ABToken, que é a Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais. Antes de fundar a Bloco, também fiz parte do grupo fundador de uma outra empresa muito conhecida no mercado brasileiro, que é a Transfero, onde atuei como CFO, né, durante mais de 7 anos. Vim do mercado financeiro tradicional, do BTG Pactual, antes de entrar nesse mundo de cripto. Então, é muito legal ver essa interseção desse mundo, né, como a Juliana falou, de ativos virtuais, com o que já existe, na verdade, no mundo financeiro. Acho que é algo que a gente está vendo uma interseção nesses mundos e, justamente por isso, o Banco Central resolveu, né, entrar no jogo, regular, até para buscar um certo consenso entre esses dois mundos. A Juliana acho que deu um belo en passant, né, sobre acho que todo, né, esse cenário regulatório aqui no Brasil, mas também de forma aqui a tentar ser bem simples e resumir bastante, né, o que ela falou. Acho que a gente teve eventos importantes nos últimos anos no que tange ativos virtuais e regulação de ativos virtuais. A gente tem ali, no final de 2022, a Lei 14.478, né, como a Juliana falou, uma lei mais principiológica. Então, ela buscava ali, né, fazer algumas definições mais assertivas, definir alguns critérios para a PLD, por exemplo, né, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, é uma lei que jogou as bases no mercado para que depois um regulador, nesse caso a lei institui o Banco Central como esse regulador, depois pudesse vir e, de fato, criar as normas infralegais para que o mercado pudesse estabelecer. Então, a gente tem aí 3 resoluções do Banco Central, né, mais diretamente ligadas ao setor de ativos virtuais, a 519 e a 520, que aí disciplinam um pouco mais o funcionamento dessas sociedades que prestam os serviços de ativos virtuais, e a gente tem a resolução 521, que vai falar um pouco da interseção de ativos virtuais com o mercado de câmbio. Na ABToken, a gente teve um trabalho bastante intenso, principalmente durante o ano de 2025, justamente tentando trazer ali um pouco dos pleitos, né, das considerações do setor de ativos virtuais. Hoje a ABToken ela conta com quase 100 associados, é uma associação bastante representativa do mercado de ativos virtuais, né, diferentes segmentos. O mercado é muito grande, você tem desde empresas que lidam, por exemplo, com tokenização, que aí você joga um pouco mais para a esfera da CVM, você tem empresas que lidam mais com negociações de ativos virtuais, com negociações de ativos virtuais com a intenção de transferências internacionais, aí você vai um pouco mais para o escopo do Banco Central, é uma associação bastante diversa, mas, claro, nesse ano de 2025, a associação se debruçou justamente sobre as consultas públicas que precederam as resoluções, né? As resoluções 519, 520 e 521, que foram as consultas públicas 109, 110 e 111. O Banco Central, quando propôs a consulta pública, o mercado ficou bastante assustado. Então, realmente, eu acho que olhando em retrospectiva, a gente entende que o Banco Central, em geral, foi bastante razoável com essas 3 resoluções, né? Justamente era necessária a regulação, né? Há muitos anos que o mercado está num regime ali e muitas vezes operando em zonas cinzentas, o que não é legal para quem está empreendendo, para quem está desenvolvendo novos produtos. E, de fato, o Banco Central propôs ali a norma infralegal e o mercado, de maneira geral, viu isso com bons olhos e em geral, também foi algo favorável ao mercado. Essa é a minha opinião. Com algumas exceções que eu gostaria de pontuar aqui também na minha fala. Primeiro, o Banco Central inicialmente propôs um capital regulatório mínimo de até 3 milhões de reais. E aí, trazendo também os tipos de sociedades prestadoras de serviços ativos virtuais que o Banco Central propôs, a intermediária, a custodiante e a corretora. Então, ele havia proposto, né, na consulta pública um capital mínimo regulatório de até 3 milhões. E, quando, né, veio as resoluções, a publicação das resoluções ela foi de forma concomitante com outras resoluções do Banco Central, né, que, de certa forma, atingiram outros tipos de instituições financeiras, bancárias ou não bancárias, em que se aumentou sobremaneira o capital mínimo. Então, a gente tem uma situação hoje que o capital mínimo regulatório para as sociedades prestadoras de serviços ativos virtuais pode chegar a 16,8 milhões de reais se ela só faz a atividade de corretagem de ativos virtuais, o que é mais de 5 vezes, né, quase 6 vezes mais do que se havia proposto originalmente. Então, isso realmente pegou o mercado
bastante surpresa. É algo que a gente ainda debate com o Banco Central. A norma ainda não entrou em vigor, ela entra em vigor em 2 de fevereiro de 2026, então algo que a gente acha que é um ponto de melhoria da norma, ou pelo menos criar assim, um calendário, né, para que essas sociedades possam, no devido tempo, ir integralizando esse capital, e não de uma única vez, né, no início da fase de aplicação. E outro ponto que eu acho que o mercado, né, também ficou um pouco incomodado, principalmente as empresas que são nativas desse setor de ativos virtuais, foi a limitação de até $100 mil para transações internacionais com ativos virtuais. Então, o Banco Central, na resolução 521, criou, né, na verdade, ele adicionou algumas transações com ativos virtuais no âmbito do mercado de câmbio, alterando uma resolução do próprio Banco Central chamada 277. Então, ele adiciona, né, além das operações de câmbio tradicionais, transações em contas de não residente, o Banco Central agora cria, né, no mercado de câmbio as operações com ativos virtuais, e as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais ficam limitadas a $100 mil por operação, né, quando essas operações estão no âmbito do mercado de câmbio. Isso cria uma assimetria regulatória com outros tipos de instituição financeira, como corretoras, né, de câmbio, corretoras de títulos e valores mobiliários, bancos de câmbio. Então, é uma outra demanda do mercado. Bom, a gente podia falar aqui muito tempo assim, sobre todas essas demandas, mas queria só pontuar que, para mim, são pontos assim, bastante relevantes e que eu acho que a gente vai ter oportunidade de se debruçar em mais detalhes aí ao longo da nossa discussão. Obrigado, Carlos. E agora, estender a palavra ao Guilherme para fazer suas breves considerações. Também aproveite para se apresentar. Bom dia. Primeiro, agradecer aqui a parceria aos meus colegas painelistas, né, ao Carlos, a Juliana, ao Eugênio fazendo nossa moderação, e, claro, ao Capital Aberto, né, nas pessoas da Luciana e da Nívia, que estão aqui conosco, pela parceria sempre. Bom, a minha trajetória com cripto, ela é antiga, apesar de ter trabalhado com isso, começar a trabalhar ali em 2018, cripto sempre, desde do lançamento do Bitcoin, foi algo que sempre me interessou, né? Confesso que a coragem veio, acho que um pouco mais tarde do que seria ideal para realmente colocar ali a pele em jogo, né? Mas é de fato algo que hoje eu tento tratar de uma forma muito segmentada, de um ponto de vista pessoal e até de admiração pelo projeto, pela ideia, né, de todo a distribuição da rede, o mercado baseado na confiança na tecnologia, ao invés da confiança nos intermediários. Mas, naturalmente, a gente tem também a nossa atividade profissional, e a gente sabe que essa acaba tendo que ser muito mais realista e muito menos idealista do que, de fato, aquele jovem olhando para o Bitcoin e falando, nossa, que ideia revolucionária, né? Eu sou atualmente coordenador de Direito Digital aqui do Freitas Ferraz, advogados, enfim, já trabalho com tecnologia há um tempo, e a gente tem acompanhado, né, a regulação desde do início da tomada de subsídios, passando pelas consultas públicas, e agora com a publicação das regulamentações definitivas. Eu ouvindo ali a Juliana falar, né, nossa, é quase um sonho, né, porque eu lembro da primeira vez que eu tive que responder algum tipo de questão sobre criptoativo, e a pessoa falando, mas não tem regulação, é assim, cara, é um vazio, né, por muitos anos foi realmente um vazio significativo,
E chegar no momento hoje em que a gente tem uma tranquilidade, ainda que traga, obviamente, as suas dificuldades, os seus desafios, né? Mas a gente tem um critério minimamente mais seguro do que simplesmente um vácuo legislativo. Bom, a vocês que assistiram, né, o primeiro evento que nós fizemos no início de 2025, né, a gente começa o ano e encerra o ano falando do mesmo tema. Mas lá quando a gente estava discutindo então, o texto proposto, né, e submetido à consulta pública, um ponto que eu sempre chamei a atenção e que sempre me trouxe um certo pé atrás, né, foi o nível de exigência que se colocava ali, e eu acho que com as resoluções definitivas isso só veio a se confirmar. Naturalmente que a gente não pode se ater ferrenhamente às nossas convicções se o contexto em que elas foram desenvolvidas muda. E hoje, vendo o contexto, como a Juliana bem colocou, né, de tudo que o Banco Central teve que suar esse ano, de fato, faz minimamente sentido, né, você ter uma regulação bastante exigente. Claro, concordo também com você, Carlos, quando você fala, poxa, esse requisito de capital mínimo realmente foi assim foi uma mudança extremamente significativa pelo simples fator multiplicativo, né? A gente não está mais diante de algo que uma empresa que tenha talvez recebido um primeiro, um segundo, um terceiro aporte tenha capacidade de aportar e, de fato, manter em caixa. Mas a gente está falando já de quantias que limitam ainda mais a entrada de novos players no mercado. Certamente, empresas atuando e com já bastante corpo não devem ter grande dificuldade de manter esse tipo de dinheiro em caixa, mas, naturalmente, e é algo que destoa do início das corretoras do Brasil, é que a gente foi percebendo desde 2015, 2016 até hoje, é que realmente o número de corretoras e o número de projetos sofreu uma redução justamente por conta desse aumento de exigências, né? Então, eu tenho ainda, certamente, algumas preocupações, mas não há o que chorar o leite derramado também. Naturalmente, eu acho que o que o Carlos colocou ali da possibilidade de haver uma atuação ainda para ajuste fino dessa regulamentação até a sua entrada em vigor, ainda que isso traga uma certa brisa de ar fresco, a gente tem que trabalhar com o que existe, né? E eu acho que o evento, hoje, em grande aspecto, ele tem justamente esse objetivo, né? Entender, não mais em termos teóricos, hipotéticos, mas sim, agora com um mínimo de concretude, para onde vamos, né? Como temos que nos adequar a essa regulamentação e quais principais desafios podemos antecipar nessa jornada. E é isso, eu devolvo a palavra a você, Eugênio, fique à vontade. Agradeço pela atenção. Perfeito, obrigado, Guilherme. Eu queria agora aproveitar já essa oportunidade, estamos todos aqui devidamente apresentados, para a gente fazer algumas perguntas, para direcionar a nossa conversa. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Carlos. Carlos, do ponto de vista de quem está na operação, está com a pele em jogo, está na mão na massa, essa regulação, você vê ela tendendo a aumentar a confiança dos usuários e investidores,
ou esse custo regulatório pode frear com o crescimento e inovação, trabalhando contra o próprio sistema? Não, excelente pergunta, Eugênio. Eu acho que ambos, tá? Então, o seu primeiro ponto, né, do aumento da confiança do investidor, eu acho que esse é o principal efeito dessa regulação e a principal intenção do Banco Central. Inclusive, né, apesar da gente ter críticas em relação, por exemplo, a essa quebra de expectativa em relação ao capital regulatório mínimo, né, que seria de 3 milhões e passou para 16,8 no caso das corretoras, eu acho que a intenção do Banco Central é justamente trazer mais confiança no sistema. A Juliana comentou, né, alguns casos que ocorreram ao longo do ano de 2025 com outras entidades reguladas pelo Banco Central, por exemplo, prestadores de serviços de tecnologia, né, que foram hackeados, né, expondo algumas instituições de pagamento e, enfim, causando prejuízos ao sistema, não necessariamente aos usuários, mas ao sistema, de fato, ali, de pagamentos brasileiro. Então, acho que o Banco Central, ele, ao ver esses eventos, ele entendeu que era necessário subir um pouco a barra. Então, foi isso que ele fez, justamente para causar essa maior segurança ao usuário final. Bom, dito isso, e aí também falando sobre o seu segundo ponto, sem dúvida, isso vai causar uma disrupção no cenário de inovação brasileiro. A gente, obviamente, tem contato com muitos empreendedores aqui no Brasil, né? Seja via B-Token, seja diretamente, né, através da empresa, através da Bloco. E, de fato, hoje a gente vê dois cenários, né, basicamente, dos empreendedores aqui no Brasil. Na verdade, 3 cenários. A gente tem empreendedores hoje buscando, em sua maioria, parcerias e M&As. Então, se, né, de fato, fazer algum tipo de fusão com alguma outra empresa maior para tentar continuar ali, participar desse negócio e aí, enfim, deixar de ser o dono do negócio, mas de alguma forma continuar prestando o serviço que ele já presta, né, através do seu produto. Então, esse é um cenário que a gente vê, muitos empreendedores buscando esse caminho. Segundo caminho, a gente vê, de fato, isso é a minoria por enquanto, tá? A gente está falando de uma resolução que foi publicada no mês passado, então as coisas ainda estão se desenrolando, mas a gente vê alguns empreendedores já sinalizando o fechamento das suas operações. Então, a gente tem casos de pequenos prestadores de serviços de ativos virtuais, que tem ali um produto que é uma carteira digital, né, que permite o usuário comprar um token, fazer um staking, enfim. A gente vê sinalização de alguns empreendedores que vão, de fato, encerrar a atividade. A gente está falando, às vezes, de empresas que faturam na casa aí de 100 mil, né, 200 mil reais por mês, e não tem esse caixa, né, para fazer frente, e até o custo de oportunidade de você investir 16,8 milhões na empresa para uma operação que vai render por ano 2 milhões, isso não se justifica do ponto de vista econômico. Então, muitas empresas vão, de fato, encerrar as atividades. E uma terceira via, que aí, vamos dizer assim, acaba sendo um escape do ponto de vista de inovação, e eu vejo realmente muitos empreendedores seguindo esse caminho, ou que pretendem seguir esse caminho, deixar, de fato, o ambiente regulatório brasileiro e empreender em outras jurisdições, ou, que é muito, né, próprio do nosso mercado, que é o ambiente de finanças descentralizadas. Então, a gente vê muita gente, por exemplo, que hoje tem um aplicativo, né, que permite comprar e vender cripto, né? Esse camarada, ele já está pensando em como ele vai desenvolver o produto dele num ambiente de finanças descentralizadas e, eventualmente, o que a gente chama de on-ramp, que é a conversão de moeda fiduciária em cripto, né? Aquela primeira, né, contato do usuário com o mundo cripto. Isso sim seria feito através de uma entidade regulada aqui no Brasil, enquanto que uma parte desses serviços seria oferecido num ambiente de finanças centralizadas ou internacional. Tem algumas considerações em relação a isso, né, que, obviamente, algumas empresas têm que tomar cuidado, né, como, de fato, ofertar o serviço para brasileiros, etc., mas é o caminho que a gente está vendo. Então, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, acho que a regulação traz mais segurança ao investidor, né, tradicional ali, que quer investir em ativos virtuais, e, sem dúvida, tira do Brasil esse cenário de inovação que perdurou até os dias de hoje. Isso vai ter um impacto grande no cenário de inovação no Brasil. Não nos empreendedores brasileiros, esses vão buscar alternativas, mas no Brasil.
Perfeito, Carlos, muito obrigado. E para Juliana agora, a gente fazer uma ponte com o que você acabou de trazer, considerando a regulamentação brasileira, Juliana, comparando com outras jurisdições, outros países, o Brasil está mais próximo do modelo europeu, que é o MiCA, ou ele está criando uma abordagem própria para PSABs e como isso vai representar uma mudança para a gente? Oi, Eugênio. Brasil, tipicamente, nunca tem uma regulação muito própria, né? Exceto quando cria jabuticabas brasileiras, como a do duplicata escritural, ele geralmente imita, né? Nesse caso, ele sim se inspirou bastante no MiCA. A gente vê até no relatório das próprias resoluções, né? Que fala que eles fizeram adaptações para ajustar ao que estava acontecendo na União Europeia. Então, o Brasil não inventou. O Brasil, né, lógico, né, seguiu todos os requisitos do Banco Central, acho que o Carlos até expôs isso um pouco dentro da fala dele agora há pouco, que ele pôs requisitos ali de capital, pôs requisitos de segurança, de governança, mas o que eu achei, na verdade, é que a gente imitou, mas e vou usar um pouco a fala do Carlos, a gente foi um pouco além, a gente pesou muito a mão em algumas coisas. A ideia toda, quando a gente começou a falar da regulação, no começo, estou falando isso aqui de 2020, mais ou menos, 2021, quando começou a pegar fogo o assunto de regulação e lei cripto, a ideia era ter sempre uma regulação menor, principiológica, né? A lei seguiu essa linha, mas a regra veio muito mastigada, veio mais no estilo europeu lá do MiCA, do que o que a gente estava esperando para o mercado, justamente por causa da inovação. Setor que mexe com tecnologia precisa de espaço de respiro. E essa regulação do Banco Central, acho que até por causa dos últimos acontecimentos, veio muito pesada. Vou dar um exemplo sobre coisas que estão além do MiCA, né? Se a gente olha a regulação, pensando nas figuras que existem hoje em mercado financeiro, vocês vão perceber que ela mistura regras de instituição financeira, de corretora, e regras também de infraestrutura de mercado. Por exemplo, aqui a corretora tem um dever de listagem. Ela tem que listar criptoativos que obedeçam a requisitos mínimos que ela estabeleça. Pegando aqui, vou usar um pouco também o que o Carlos falou de stablecoin, né? Pegando o exemplo de stablecoin, a gente sabe que stablecoin, nessa regra, fala que ela tem que ter 100% de lastro, ou em fiat ou em títulos públicos. A corretora, para listar esse stablecoin, ela vai ter que garantir que essa stable tem esse 100% de lastro e tem uma série de requisitos que ela tem que seguir. Então, a gente começa a perceber que tudo está ficando um pouquinho mais complicado. A corretora não tem que ir tão além, né? Se você pensar numa corretora, o que ela lista dentro dela, o que ela põe ali para vender, os ativos, até os que estão fora de mercado organizado, ela não precisa de tantos requisitos. Mas aqui eles estão estabelecendo para as corretoras cripto toda essa análise do diligence com relação à listagem. Então, a gente começa a perceber que tem até um descompasso com o mercado mais tradicional e com entidades mais tradicionais do mercado dentro dessa regulação, em que eles foram além, né? E impuseram mais responsabilidades dentro do mercado cripto do que o normal. A MiCA não chega a ser tão criteriosa em alguns pontos que o Banco Central foi. Por exemplo, até o capital mínimo do Banco Central está bem excessivo. Quando a gente pensa em MiCA em euro, né? Do capital em euro do Banco Central está mais pesado do que o da MiCA. E existem, por exemplo, atividades aqui, por exemplo, atividade de custódia, que o capital é menor do que de uma intermediação, de uma corretora. Tem alguns descompassos ainda dentro dessa regra, né? O Banco Central se inspirou sim dentro do que estava acontecendo fora, ele sempre faz isso, é normal do mercado o Banco Central fazer isso, mas ele misturou com o que ele conhece, com o mundo que ele conhece. Então, o que eu posso dizer para você houve uma inspiração dentro das regulações internacionais. A inspiração foi no sentido de trazer segurança, não foi de permitir um ambiente de inovação, um ambiente para as empresas testarem modelos. E acho que, por fim, ele trouxe todo o conhecimento dele de mercado financeiro tradicional. Então, ele tentou encaixar esse novo mercado dentro dos padrões, das regras que ele já conhecia. Ao invés de ele repensar o modelo dele para criptoativos, ele encaixou criptoativos dentro
do mercado financeiro que ele já conhecia dentro do que já estava estabelecido. Até parafraseando uma frase que eu já escutei algumas vezes do André Portillo, do BTG, ele sempre fala que é colocar carro novo, carcaça nova em chassi antigo. E é o que a gente vai viver. É carcaça nova em chassi antigo. A gente está vendo as regras que já existem, todas fundidas, mescladas, de uma forma para deixar muito difícil operar no mercado, para algo completamente novo. Muito obrigado, Juliana. E aí, aproveitando para já passar a bola para o Guilherme, Guilherme, pensando nisso que a Juliana nos trouxe, da nossa espécie de tentativa de adaptação do MiCA e a criação realmente de uma norma até muito mais robusta, você enxerga essa regulamentação do Banco Central como uma regulamentação mais prudencial, como a Juliana até já comentou, ou mais uma regulação de conduta? E se puder falar para a gente qual a diferença entre as duas. Você está no mudo, Guilherme? Vamos lá. O banco, se não acontecer pelo menos uma vez em alguma reunião ou evento, não é um evento online que se preze, né? A gente precisa falar com o microfone mutado. Mas vamos lá. A regulação do Banco Central, por padrão, ela geralmente tende a ser prudencial, né? Eu acho que o que fundamenta isso é uma preocupação não só com o consumidor, né, o investidor, a pessoa que contrata o serviço financeiro ou os serviços do mercado regulado, mas também pensar na estabilidade disso, porque a visão a gente sabe que um serviço financeiro ele tem, obviamente, uma relevância muito grande para quem contrata, né? Muitas vezes, uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de serviço, ela vai ter prejuízos significativos, mas, ao mesmo tempo, se você tiver um número suficiente de pessoas afetadas, isso vai ter um efeito sistêmico que passa a influenciar outros atores de mercado. Então, veja, e aqui eu dou risada, porque assim, eu lembrei enfim, quando eu convidei a Juliana para esse evento nosso, eu falei assim, nossa, Juliana, eu lembro da gente trabalhando juntos quando o FGC estava lançando o aplicativo para fazer a solicitação de reembolso, né? Veja, por exemplo, o caso do Master, né? Uma questão que envolve, teoricamente, um número de pessoas que são correntistas, que são investidores, mas que pode ter um efeito sistêmico muito grande justamente por conta do impacto que isso vai ter no FGC, no impacto que isso vai ter, provavelmente, na reconstituição dessas verbas, né? Então, a regulação prudencial nada mais é do que você pensar numa abordagem em que, ao invés de regulamentar conduta em si, então definir exatamente o que cada pessoa precisa fazer, regulamentar a gestão de risco, né? Então, a gente precisa pensar no risco para os investidores e no risco para o mercado como um todo. A minha impressão, no geral, eu acho que até por essa questão do peso absurdo que foi dado para capital, patrimônio mínimo, e até uma especificação um pouco maior ali no momento de aplicar para a licença relacionada à capacidade econômica da empresa, mas também o conhecimento técnico dos administradores. Eu acho que isso mostra que o eixo central aqui é prudencial, né? A gente tem diversos requisitos que buscam garantir liquidez, que buscam garantir que a empresa consiga conduzir a sua atividade sem colocar o mercado como um todo em risco. Mas, naturalmente, a gente tem também questões de conduta, né? Eu acho que por mais principiológica que uma regulação possa ser, ela vai ter alguns aspectos de conduta, né? O próprio marco legal dos ativos virtuais, quando passou, enfim, foi muito celebrado, mas quando você
começava a olhar ali o que existe mesmo, tinha muita coisa que ficava para depois, né? Que ficava justamente para essa regulação do Banco Central. Era uma lei bastante principiológica, mas você já via algumas questões de conduta ali, né? Aqui a gente também tem, então, toda a parte de transparência, toda a parte de, por exemplo, segregação patrimonial, que inclusive eu acho que é um tema que não foi tratado de forma ideal aqui. Enfim, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande, né, na gestão de riscos, e isso vai se manifestar em questões financeiras, em questões de tecnologia, em questões de segurança, questões de compliance, né, anti-lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, mas a gente tem também uma conduta. Eu gostei muito da expressão, eu já tinha ouvido alguns comentários sobre a tentativa de fazer, do Banco Central, de fazer os criptoativos se encaixarem numa caixinha dentro do que já existe, né? Mas eu nunca tinha ouvido essa metáfora do motor novo em chassi antigo. Excelente, mas, enfim, eu acho que esse é o ponto aqui. Perfeito. E voltando agora para o Carlos, sobre isso que o Guilherme trouxe para a gente, pensando tudo que já foi falado sobre capital mínimo, estrutura de governança, infraestrutura de TI e segurança, a gente teve uma mudança bem significativa, no caso, teremos uma mudança bem significativa, como você já falou, do mercado clássico da startup cripto, que é aquela startup pequena, começa com pouco capital, vai escalando, vai criando um produto. Ainda será possível a gente escalar um produto, um sistema, uma empresa com agilidade nesse novo ambiente? Ou realmente o caminho, é o que a Juliana falou, é uma concentração maior de mercado com empresas, vamos dizer, de maior porte? Esse é um tema que a gente tem discutido muito no âmbito da associação. A gente vê alguns caminhos, assim, do ponto de vista de associação entre empresas menores e empresas maiores. De fato, haverá uma concentração de mercado. É difícil dizer hoje, inclusive, a própria figura da sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais, que é uma sociedade que seria exclusiva para a exploração da atividade econômica com ativos virtuais, ela é uma sociedade que já está nascendo um pouco, talvez uma expressão aqui está me fugindo, mas já caiu em desuso antes de começar. O que a gente tem é grandes players do mercado que estão buscando, na verdade, outros tipos de instituição regulada pelo Banco Central e querem adicionar a autorização de ativos virtuais. Por exemplo, a Binance adquiriu uma corretora de títulos e valores imobiliários chamada Simple. A Foxbit está em processo de criação de uma corretora de títulos e valores imobiliários, né? Talvez outras empresas, não vou saber exatamente ao certo a estratégia, mas muitas empresas já estão buscando outros tipos de entidade para que a partir dessa entidade você vá buscar uma autorização extra de ativos virtuais. Então, nesse sentido, acho que, pegando ali um pouco da fala da Juliana, de que o Banco Central errou um pouco a mão, ele errou a mão, e errou a mão principalmente nesse tipo de sociedade pura, né, que a gente chama de PSAV pura, ou Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. Ela já está meio que caindo em desuso antes de começar. Dito isso, quais os arranjos que o mercado está caminhando para, de fato, continuar, né, as empresas atuando e continuar suas atividades mesmo depois de novembro do ano que vem, que é quando, de fato, né, quem não aplicou para a licença tem que parar a cooperação. Então, primeiro, parcerias. Então, algumas empresas elas pretendem continuar atuando através de parcerias, em que elas se colocam pura e simplesmente como um prestador de serviços de tecnologia e toda a gestão do usuário, né, as preocupações de prevenção à lavagem de dinheiro, aderência regulatória, aderência ao mercado de câmbio, tudo isso vai ser tratado pela PSAV local. Então, imagina que você simplesmente uma ferramenta que permite ao usuário fazer um staking de um ativo virtual. Muita gente faz staking, né, de
Ethereum, até de stablecoin, e esse cara não vai aplicar para licença de PSAV. O que ele vai ter que fazer? Provavelmente ele vai ter que fazer uma parceria com um player que vai aplicar para licença, aí pensa no mercado Bitcoin, né, pensando nos grandes aqui, uma Binance, etc., em que ele vai disponibilizar ali uma ferramenta, né, dentro desse ambiente dessa corretora e vai fazer uma parceria, talvez um revenue share, enfim. E aí ele vai conseguir continuar, de alguma forma, agregando valor, né, ao usuário, mas ele vai ter que ceder, de alguma forma, o usuário a uma PSAV regulada no Brasil. Então, esse é um cenário que a gente está vendo muitas empresas trabalhando em cima disso. Segundo cenário, tá? Que a gente vê algumas empresas também pensando nesse cenário. Olha, o meu produto agora vai ser 100% DeFi. Então, eu tenho aqui uma solução de crédito, que o cara deposita o Bitcoin e pega o USDT, né? Isso aqui não tem nada a ver, a princípio, com o Brasil, com stablecoin de real, apesar de eu ter usuários brasileiros. Então, eu vou hospedar esse meu software num ambiente de finanças descentralizadas. Obviamente, o usuário que quiser colocar o Bitcoin, né, em garantia para uma operação de empréstimo, ele vai ter que passar por um mercado Bitcoin da vida, por uma Binance, por um Bybit, etc. Ele compra o Bitcoin, aí ele teve a interface com o sistema regulado, depois ele transmite esse ativo virtual para um ambiente descentralizado e lá ele consome outros serviços fora da alçada do Banco Central. Já ouvi muito também semana passada, potencialmente modelos de negócio em que as stablecoins real vão assumir um protagonismo. Então imagina, tudo que você consegue oferecer num ambiente de PSAV, você consegue oferecer também num ambiente internacional, regulado, fora do Brasil, ou em DeFi, como eu falei inicialmente. Mas essa experiência de você fazer essas coisas na sua moeda local, no nosso caso real, ele não existe internacionalmente, a não ser que você introduza a questão de stablecoin de real. Então teve um evento semana passada com participação do Banco Central, que algumas empresas fizeram esse questionamento. Olha, Banco Central, seria possível, né? Qual seria o seu olhar se empresas brasileiras decidirem sair do Brasil, né, incorporar empresas no exterior, passar a oferecer serviços para brasileiros, não de forma ativa, mas, né, uma espécie de reverse soliciting ali, com stablecoin de real. O Banco Central falou, olha, se estiver fora do Brasil, a gente não tem alçada, né? Mas aí entra a questão do mercado de câmbio. Toda vez que você compra uma stablecoin de real, essa operação pode entrar no mercado de câmbio, e aí a gente tem movimentos da Receita Federal e do Ministério da Fazenda no sentido de tributar operações com ativos virtuais no mercado de câmbio. Então, ainda que essa solução seja possível, talvez ela seja desinteressante, porque vai ter uma tributação atrelada, e aí a gente entraria no assunto aí de ativos virtuais no âmbito do mercado de câmbio, mas aí talvez eu vou até deixar os meus colegas falarem um pouco sobre isso depois. Perfeito, Carlos. E, Juliana, ainda pensando em infraestrutura, em sistemas de governança, é criado uma figura ali de administradores, controladores, administradores que precisam ter uma reputação ilibada, e é aquilo, a gente criou um conceito genérico para dizer assim, quem que pode administrar a sociedade? O que seria uma violação? O que seria um controlador ou administrador que não teria uma reputação ilibada? O que isso quer dizer na prática para as empresas que queiram operar nesse mercado? Bom, isso na verdade é a questão de reputação. Eu acho que dentro dos administradores, né, e principalmente nessa primeira fase de autorização para qualquer entidade que é autorizado pelo Banco Central, existem duas coisas que o Banco Central sempre olha, né? Capacidade técnica para alguns cargos em específico, né? Que você geralmente mostra por faculdade, né? Por cursos, por experiência comprovada, por currículo, e tem a questão da reputação ilibada. Reputação ilibada, basicamente, é você não ser condenado por nenhum crime, principalmente crimes relacionados ao sistema financeiro, você não está, de alguma forma, impedido de ser administrador de instituição financeira ou de administrar, não ter participado de nenhum processo de falência, e você não estar respondendo por nenhuma ação que o Banco Central, dentro do critério dele, pode entender que seja maléfica para o cargo que você está.
Na verdade, essa questão, ela tem pontos objetivos, então ele fala assim, ele quer acesso, por exemplo, à Receita Federal também, então ele olha de onde vem o seu dinheiro, origens de recursos, ele olha também para sistemas da Polícia Federal, se você estiver respondendo inquérito, ele vai saber, o Banco Central vê esse tipo de coisa, se você estiver envolvido em alguma coisa, ele vê, e dentro do critério dele, apesar de ter esses pontos mais objetivos, ele decide se você é ou não bom o suficiente para administrar uma instituição financeira. A ideia é básica, né? Se alguém está envolvido com alguma coisa séria, principalmente que possa falar sobre desvio de recursos ou ter a ver com recursos ou mau uso de recursos, você não pode administrar uma instituição financeira. É uma ideia bem básica. Só que dentro desses critérios objetivos que ele põe na norma, ele faz a avaliação dele que é mais subjetiva. Então, ele pode considerar que por ter aparecido alguma coisa dentro da sua dessa due diligence, né, dessa auditoria que ele faz do administrador, esse administrador está inapto para ser administrador de uma instituição autorizada pelo Banco Central. Isso tem todas as instituições do Banco Central, isso também tem para a instituição de pagamento, não é um conceito novo, só que demanda cuidados. Então, o que eu imagino de cuidados pensando no mercado cripto, né, que é o mercado novo? Eu gostei da ideia do Carlos, na verdade, que ele falou, né, de que as pessoas já estão comprando as empresas autorizadas, que é mais fácil para entrar no mercado, de fato, né? A autorização de cripto para uma entidade já autorizada é basicamente uma autorização de carteira, é muito mais simples. Mas para quem está ingressando nesse mercado, pensando no mercado cripto, acho que o primeiro ponto é origem de recursos. Tem muita gente do mercado cripto que começou o mercado utilizando recursos de cripto, né? Utilizando Bitcoin, utilizando Ether, ganhando dinheiro com isso. E muitas vezes ele não tem uma auditoria completa desses recursos, como que ele conseguiu esse recurso, como é que está na conta dele. É o momento de sanear isso. Não vou falar sanear de que se trata de algo ilícito, mas eu quero dizer de regularizar e deixar ele transparente para o Banco Central. Acho que o primeiro ponto é esse. Os seus recursos têm que estar claros da onde vieram, como que você tem, como você não tem. Segundo ponto que eu imagino com relação a isso é a hora de mostrar toda a sua vida. Então, você tem que olhar todos os processos que você tem, tudo que você está respondendo e ver se tem alguma coisa que é ou não impactante para o Banco Central e fazer uma análise sobre isso, de como que você vai falar para o Banco Central do que se trata a sua vida. Não é hora de esconder, porque aquilo que você não mostra, o Banco Central acha, porque ele vai fazer uma investigação independente, ele vai ter acesso, você dá na declaração que ele tem acesso aos sistemas para fazer pesquisas em seu nome. Então, você dá ok para o Banco Central, você consente com isso. Então, ele vai pesquisar, ele vai ter acesso a tudo, vai ter acesso à polícia. E polícia e cripto é uma coisa que eu chamo uma atenção específica, que é o seguinte: a gente lembra, e tem vários casos, né? Toda hora sai notícia. A gente lembra que teve muitos casos no passado relacionados a pessoas físicas falando que perderam recursos de cripto porque a corretora roubou, porque a corretora não quis entregar, porque isso e porque aquilo. Muitos desses, e tem alguns que eu tenho conhecimento, por isso que eu estou falando isso, muitos desses questionamentos, eles não tiveram base. Era uma pessoa usando de má fé, querendo reclamar da corretora que não queria entregar para ele o recurso. Às vezes a corretora estava segurando porque via um problema ali de lavagem de dinheiro. E dentro da política dela, ela não podia devolver esse recurso para o ser humano lá que estava pedindo, para o solicitante. E por causa disso, a corretora teve que responder a um processo. Esse é um dos casos, tá? Eu ouvi muitas coisas desse tipo. E tem o da corretora. Dentro de uma ideia de reputação ilibada, isso para o Banco Central aparece. Apesar, ele vai ver inquérito policial, vai aparecer para ele. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem muitas coisas que a gente sabe que não causaram problema, não significaram nada, não significam que a pessoa estava ali agindo de má fé, que ela tem um problema com a justiça, que ela tem um problema, não significa nada. Mas isso vai aparecer para o Banco Central. Então, é algo que você tem que administrar dentro desse processo de autorização.
E vou falar mais uma coisa: se o Banco Central não está satisfeito com a reputação de uma determinada, ou controlador ou administrador, né? Porque reputação ilibada pega controlador, pessoa física e administrador, ele não vai dar autorização, ele não autoriza. Então, eu acho que é um ponto para pensar dentro do processo de autorização junto ao Banco Central. Ele não autoriza algo que ele está desconfortável. Então, se você tiver alguma coisa, vale a pena você olhar a sua vida, ver se tem alguma coisa ali que pode ser nociva e pensar como que você vai administrar e mostrar isso para o Banco Central dentro de um processo. Não significa que você está fazendo algo ilícito, não significa que você está condenado, não significa nada, mas é importante olhar. Obrigado, Juliana. E comentando em cima disso, queria estender para o Guilherme, você falou muito sobre recursos, de onde provém esses recursos, o histórico de valores que estão depositados, por exemplo, na conta de um determinado administrador. E esse era um ponto muito discutido, debatido quando a gente começou a lidar com as resoluções do Banco Central, na época da elaboração, que foi a segregação patrimonial. Segregação patrimonial, que, para quem não conhece, é você separar recursos que são do cliente, recursos da própria empresa. Isso não estava na lei, foi um avanço que o Banco Central propôs, e aí eu queria propor para o Guilherme essa pergunta: se ele enxerga que essas regras agora de segregação patrimonial e provas de reserva, elas, e isso inclusive diante de um banco master recente, se elas protegem o cliente em caso de insolvência ou crise nessa, sabe, e o quanto que elas melhoram a governança e a qualidade dos serviços prestados. Vamos lá. A segregação patrimonial, ela tem um aspecto para mim que o Banco Central não consegue resolver. Quando se discutia o marco legal dos ativos virtuais, existia no projeto original a previsão de uma segregação patrimonial por natureza, né? Então, não era uma simples obrigação para que as PSAVs mantivessem em contas separadas a segregação patrimonial. A gente tinha uma discussão ali sobre reconhecer que os ativos dos clientes não poderiam ser afetados por dívidas da sociedade, né? Então, aqui a gente tinha uma separação que começava na raiz. Então, mesmo que a empresa mantivesse os recursos numa mesma conta, a gente teria o investidor, o cliente, teria uma garantia ainda de que, olha, mesmo que esteja na conta no nome da empresa, esse saldo aqui é meu, né? Esse ponto ele não passou quando foi aprovado o marco legal, e o Banco Central trouxe isso de volta, né? Trouxe de volta. A gente sabe que a gente teve situações específicas no passado recente relacionadas à segregação patrimonial que são relevantes, né? Não só no mundo financeiro brasileiro, mas também, por exemplo, o caso da FTX talvez um dos mais conhecidos. Mas o que o Banco Central conseguiu fazer é estabelecer uma obrigação de conduta. Então, você tem uma obrigação operacional de manter esses recursos separados, tanto os financeiros quanto os virtuais. A grande questão você tem, obviamente, um controle adicional aqui, que você tem que fazer uma auditoria a cada 2 anos para mostrar e garantir que você está cumprindo essa regra adequadamente. A grande questão se houver um descumprimento dessa diretriz, dessa regra de manter recursos em contas separadas, você não tem uma proteção jurídica além dessa separação de contas. Ou seja, se tiver tudo na conta da sociedade, você pode argumentar que, teoricamente, aquele dinheiro poderia ser afetado por credores daquela sociedade. Tá? Esse é um ponto
que as resoluções não entram, elas só falam das obrigações de manter separados. Elas não falam necessariamente da natureza daquele valor, de quem que é a titularidade daquele valor propriamente. Então, esse eu acho um gap significativo, mas eu também entendo porque o Banco Central não conseguiria adentrar nessa questão específica, porque provavelmente esse assunto ele é muito mais afeito a regulação federal, né? Então a competência do Congresso, do que propriamente algo que poderia ser baixado via regulamentação, resolução do Banco Central. Tá? Dito isso, eu acredito que nos moldes que a gente tem na resolução, a gente já tem uma segurança razoável. Uma coisa que chama atenção, no entanto, é justamente algo que foi mencionado aqui antes sobre, acho que foi, não lembro se foi o Carlos, foi a Juliana, sobre uma necessidade de segregação de atividades reguladas em si, né? Naturalmente, existe ali uma vedação para que a PSAV seja sócia ou controladora de outras entidades regulamentadas pelo Banco Central, mas, em tese, ela poderia, por exemplo, aplicar, ao mesmo tempo que ela aplica para funcionar como PSAV, aplicar também, por exemplo, para ser uma emissora de moeda, se tornando também uma instituição de pagamento. A grande dúvida que eu tenho, né, enfim, por que isso é relevante? Justamente porque você vai ter que ter as contas de pagamento para manter os recursos fiat, né, os recursos fiduciários do cliente para as transações on e off-ramp. Isso parece jogar todo o mercado cripto ou para se tornar uma instituição de pagamento, né, e que daí agregaria, inclusive, no capital mínimo, agregaria no regime das instituições de pagamento, que tem também suas peculiaridades, ou recorrer a uma parceria, seja com uma instituição de pagamento existente, seja no formato de Banking as a Service. Enfim, eu acho que, do ponto de vista operacional, isso traz alguma complexidade, especialmente, e isso a gente já teve algumas consultas de empresas que querem aproveitar a janela para começar a operar antes da entrada em vigor da regulamentação, para aproveitar as regras de transição, né? Então, certamente isso vai trazer alguma complexidade ali para você conseguir cumprir o requerimento o requisito de segregação patrimonial. Perfeito, Guilherme. Continuando nessa direção, e agora a gente começa a caminhar para o encerramento do nosso tempo, eu queria questionar vocês sobre as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento do terrorismo e a Travel Rule. E aí, abrir para todos os três igualmente, como é que vocês enxergam o que são essas regras, o que elas trouxeram e se elas vão impactar muito as SAVs brasileiras, vão as deixar em desvantagem competitiva no cenário globalizado, porque a gente sabe que os ativos virtuais eles têm que sempre ser pensados como um ativo global e que trespasse todas as fronteiras nacionais. Acho que eu vou fazer um comentário rápido, Eugênio, até porque acho que a Juliana dominaria mais esse assunto. Mas eu acredito que a Travel Rule ela acaba sendo importante, de fato, você identificar, né, o que a gente chama de true sender e true receiver das transações, e aí pegando aqui uma perspectiva mais pragmática do mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje ele se caracteriza por uma
difusão aí de intermediários operando. Existe a figura que se usa esse termo no Brasil de OTC, né? Seria o mercado de balcão. Então, é um mercado muito grande. A gente pode pegar aqui dados da Receita Federal, por exemplo, através da Instituição Normativa 1888, né, mercado de stablecoins, e a gente pode garantir com bastante segurança que boa parte dessa movimentação vem desses intermediários chamados OTC. Estamos falando de um mercado entre 40 e 50 bilhões de dólares por ano. Não é um mercado pequeno. Seria algo aí em torno de 2 a 3% do volume de câmbio contratado no Brasil, que é um volume de 1,8 tri anual. Então, um mercado já bastante relevante e que não há, nesse mercado, a identificação do True Sender e True Receiver, nem para quem dá liquidez para esse mercado, nem existe essa visibilidade para o Banco Central, nem para ninguém. E, obviamente, a gente sabe que isso é uma porta aberta, né, para lavagem de dinheiro e, enfim, outros crimes, e eu acho que isso é bem-vindo, tá? Não tem jeito. Isso cria alguma fricção na experiência do usuário, mas é algo que eu acho que deve ser implementado a partir do ano que vem e não tem muito o que se fazer em relação a isso. Mas, Juliana, se quiser complementar. Oi, Carlos, obrigada. Eu concordo com o Carlos, mas o que eu queria trazer aqui é uma desmistificação. Eu tenho falado isso muito nas minhas aulas do INSPER para os alunos, e eu acho que vale a pena também falar aqui. O mercado cripto hoje em dia, ele é muito transparente, ele chega a até ter mais mecanismos para prevenção da lavagem de dinheiro do que o próprio mercado financeiro. Então, quando a gente pensa nas ferramentas cripto, então a gente tem aqui, vou usar o nome de algumas empresas, né, que têm ferramentas nesse sentido, a Chainalysis, Elliptic, tem ferramentas que você consegue entender as carteiras pelas quais passam os criptoativos. Então, você entende se aquela carteira tem um envolvimento em alguma atividade ilícita, envolvimento com financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro. Você consegue verificar o que aquela carteira é dentro do ecossistema. Com mais acurácia, quer dizer, uma ferramenta que não existe no mercado tradicional, né? E você tem isso dentro do mercado cripto. E dentro dessa identificação dessa carteira, você consegue já barrar algumas operações de serem feitas, né? Isso já é um mecanismo utilizado por exchanges, eu não vou colocar mais sérias, mas mais com os procedimentos mais consolidados no mercado brasileiro. A gente sabe até de algumas iniciativas de associações que tratam, né, de participantes do mercado de criptoativos nesse sentido de harmonizar e uniformizar as práticas contra a lavagem de dinheiro. E existem essas práticas que já são feitas por algumas corretoras mais consolidadas, né, com mecanismos e ferramentas mais consolidadas, e eles utilizam isso, até no ponto de você saber se vai para uma pessoa específica, se aquela carteira tem ou não envolvimento com a lavagem de dinheiro. Então, o que eu imagino dessas regras? Apesar de UX, né, o Carlos falou bastante, né? UX é um dos grandes problemas em adicionar mercado regulado dentro do cripto, né? Geralmente os usuários não gostam muito de ficar dando muitas informações, mas pegando os mecanismos que a gente já tem em cripto e adicionando do mercado financeiro, isso fica muito mais forte até do que uma entidade normal do mercado financeiro, porque não é só saber para quem vai, você consegue ver a carteira que ele indica. Apesar de você não saber com 100% de certeza que aquela é a carteira dele, você vê se aquela carteira, sendo dele ou não, né? Ele pode declarar que é dele, mas sendo dele ou não, se ela tem algum envolvimento com alguma atividade ilícita. E você consegue, antes de mandar para aquela carteira, barrar que aquela transferência aconteça. Se você falar, não, opa, não vai. Você consegue fazer isso antes que aconteça. Da mesma forma, quando vem para a corretora também recebe de uma carteira, e você consegue, ou a custodiante, né? O custodiante, você consegue ver se aquela carteira que está te enviando o ativo tem ou não algum envolvimento com lavagem de dinheiro, com atividade ilícita, com financiamento ao terrorismo. E com o dinheiro vindo para sua carteira, você consegue dar um tratamento específico para isso. Então, assim, eu acho que sim, tem alguns pontos a mais, né? Travel Rule é um ponto específico da regra, mas está muito alinhado com as práticas que o mercado mais consolidado, o mercado
de mais tempo, né, que já estava mais sênior, cripto já vinha adotando. E não vejo nada de diferente, inclusive tem ferramentas para isso, tanto Brasil como globalmente. As ferramentas que eu estou aqui colocando são globais. O mercado tem adotado essas ferramentas. Se eu vejo que vai ter um impacto dentro da competição global, no quesito específico de PLD-FT, eu tenho visto que é uma uniformização. Eu não acho que vai ter impacto para o Brasil especificamente com relação a isso. Fora algumas, ter mais governança, dispor de mais mecanismos, né, de mais procedimentos e políticas, não vejo como impacto para o Brasil especificamente relacionado à PLDFT. Eu acho que é o Brasil aderindo ao movimento. E outro ponto, a lei cripto foi criada por causa de GAFI. A lei cripto lá, o marco de criptoativos no Brasil foi criado principalmente por causa de GAFI. O Brasil precisava aderir às regras de GAFI. Inclusive, a definição de ativo virtual é do GAFI. Então, não se iludam. Essa regra não foi para fomentar mercado cripto. Foi principalmente para estabelecer aqui a aderência do Brasil às regras de lavagem de dinheiro internacionais. Todo o conceito que está na lei é do GAFI. Então, seria impossível pensar no mercado cripto brasileiro sem estar em consonância com o que dita o mercado internacional, que dita o GAFI. Então, assim, eu acho que vai ser muito pouco provável de empresas autorizadas a lidar no mercado cripto que fujam dessa regra do GAFI, que fujam dos procedimentos das políticas do GAFI. Não acho que vai ter prejuízo para o Brasil nesse sentido. E do outro lado, tem essa questão do mercado cripto. O mercado cripto é transparente, tem se tornado cada vez mais transparente. É difícil, até eu estava conversando com um amigo meu de tecnologia, ele falou assim para mim uma coisa interessante: é difícil você pensar em usar cripto para fazer lavagem de dinheiro, para cometer crime, para esconder, porque cripto está muito transparente. Você pensar no uso hoje de cripto para isso é burrice, porque cripto é transparente. Então, talvez aqui, desmistificando um pouco, eu acho que o mercado cripto adiciona dentro dos procedimentos de lavagem de dinheiro. Eu não acho que ele está fora disso, ele adiciona, e hoje pensar em cripto para fazer lavagem de dinheiro é muito mais complicado. Melhor pegar papel moeda do que cripto. Só um comentário rápido sobre isso. Eu lembro, há uns bons anos atrás, eu estava no mestrado, se eu não me engano, e a gente estava tendo uma aula ali na faculdade, a gente tinha um colega fazendo uma apresentação sobre criptomoedas, e o professor, uma figura super tradicional ali no Largo São Francisco, levanta e fala: não, mas Bitcoin é coisa de quem lava dinheiro. E se seguiu um debate bastante acalorado e interessante, assim, um tanto ignorante em alguns aspectos, mas a conclusão geral e o que encerrou a questão foi se a gente tem que proibir a cripto em geral, porque pode ser usado para lavar dinheiro, né? Então tem que se proibir qualquer tipo de moeda de troca, né? E inclusive o argumento que me lembrou esse episódio foi justamente isso, que dinheiro vivo ainda é a melhor ferramenta para lavar dinheiro, né? Sem querer ensinar ninguém aqui a lavar dinheiro, mas certamente é muito melhor do que você deixar rastros em um sistema eletrônico, qualquer que seja ele. Desculpa, pode seguir, Eugênio, fica à vontade. Perfeito, Guilherme. Tem desabafo aqui sobre o histórico do que é lidar com regulação de cripto no Brasil. E aí, Carlos, até para a gente amarrando, eu queria dar um espaço para que a gente respondesse uma pergunta da Luciana, fez uma pergunta pelo chat, que é algo que você até já falou, mas aí eu vou alfinetar um pouquinho e tentar trazer uma resposta um pouco mais aprofundada sobre esse tema, sobre capital mínimo. Vocês veem, não só você, mas Juliano, Guilherme, que o Banco Central pode reduzir os requisitos de capital mínimo, ou que se espera, por exemplo, uma mudança na forma como ele vai exigir esse capital? Então, começa menor e vai integralizando o capital aos poucos. Boa pergunta. Esse é um pleito das empresas do setor.
e aqui falando em nome da AB Token. Obviamente é muito difícil mexer no capital mínimo e no patrimônio líquido mínimo, que são 2 requisitos, né? Que na verdade não vem das resoluções 519, 520, 521, na verdade é uma resolução conjunta 14, né, lá com o Conselho Monetário Nacional, algo que impacta todas, na verdade, instituições reguladas pelo Banco Central. Mas o que o Banco Central fez nessa resolução 14? Ele justamente criou um cronograma de integralização para empresas que já são autorizadas pelo próprio Banco Central, desde que ela já estivesse autorizada no momento da publicação dessa resolução 14. O que acontece é que as empresas, né, de cripto ainda não são autorizadas. Então, elas não ganharam, vamos dizer assim, né, essa possibilidade de integralizar, né, num calendário que vai até o final de 2027 de forma faseada. Ou seja, se a gente seguir o que existe hoje, na verdade, a empresa, para fazer a aplicação até final de outubro de 26, como sociedade prestadora de serviço de ativo virtual, ela já deveria contar com esse capital mínimo regulatório e esse patrimônio líquido mínimo. Lembrando aí que tem diferença se é intermediário, custodiante ou corretora, mas a gente fica ali na casa de 10,8 a 16,8 milhões de reais. Então, o pleito, qual que é o pleito, né, da associação? Olha, vamos seguir esse mesmo calendário que você, Banco Central, aplicou para instituições já autorizadas antes da publicação, que já estavam autorizadas antes da publicação da resolução 14, que foi ali no início de novembro, né? Para que a gente possa ter também um faseamento. Olha, até, por exemplo, meados de 26, você vai integralizar 25% do capital, ou no momento da aplicação até 25%, e até metade de 27 você vai ter que ter 50%, final de 27, 100%. Então esse é um pleito, a gente não tem uma resposta ainda, mas sem dúvida esse é o ponto que eu acho que talvez o Banco Central tenha mais flexibilidade, tá? Existem outros pleitos, como questões relacionadas à volumetria por operação, em operações com ativos virtuais transfronteiriças, enfim, tem outros pleitos, mas esse especificamente da integralização do capital, esse seguir um calendário em linha com o que foi feito, né, para outras instituições, eu acho que é um pleito válido e a gente segue acompanhando aí e pedindo, né, para o Banco Central. Ok, eu acho que devidamente respondida a pergunta. Claro que ainda tem muita coisa para a gente ver, um pouco de futurologia, um pouco de trabalho de gente muito importante, o próprio Carlos, que está nessa fronteira lidando com o Banco Central. E para encerrar o nosso debate, para encerrar a nossa conversa, eu queria ouvir, fica à vontade para escolher a ordem que cada um vai começar, visão de futuro, cada um de vocês, sobre a regulação cripto. O que vocês veem? É bom, é ruim? Vai ficar pior? Vai ficar melhor? Tem ganhos? Onde estamos? Para onde iremos? Fiquem à vontade. E Juliana, se quiser começar. Bom, difícil, né, pensar em futurologia, né, cripto. A gente acabou de receber a regulação, nem nos acostumamos com ela ainda. Mas eu diria o seguinte, eu concordo muito com o que o Carlos falou até sobre o capital mínimo. Eu não acho que o Banco Central flexibiliza, mas ele pode adotar um cronograma de transição também para as entidades, as VASPs. Até pensando um pouco nessa forma de agir do Banco Central, o que eu diria? Eu não vislumbro, pessoalmente, grandes mudanças na regulação cripto, de deixar mais fácil para as VASPs, diminuir requisito de capital, requisito de segurança tecnológica, requisito de governança. Acho que questões prudenciais, capital mínimo, segurança, né, da operação como um todo, e governança, eu não vejo como o Banco Central vai diminuir isso. O que eu vejo de possibilidades futuras? Ajustes na regulação, no sentido de ajustar para as operações, ajustar para as tecnologias, ajustar para os entendimentos que não ficaram tão claros no começo. Eu vejo a possibilidade de ter ajustes dentro dessas regulações para que a operação possa acontecer no Brasil.
Fora isso, o que eu vejo também de possibilidade de ajuste, eventualmente, é com relação a entrantes estrangeiros, porque a gente vê hoje que a regulação não permite que estrangeiros atuem diretamente no Brasil. Há necessidade de constituição de empresas brasileiras para atuação aqui. Então, pode ser que tenha ajustes também nesse sentido, e ajustes também advindos de novas leis, e eu acho que a que está mais engatilhada é da PL do stablecoin. Pode ser que tenha ajustes também decorrentes dessa PL de stablecoin. Então, para dizer que talvez não fique mais fácil para ninguém no quesito de capital requerido, capital prudencial, controles prudenciais, autorizações, mecanismos, políticas, governança, mas algumas coisas façam sentido serem ajustadas pela própria operação, tecnologia, avanços tecnológicos, e principalmente novas PLs, novas leis que podem vir no futuro. Eu imagino que ainda teremos leis que vão falar do regime jurídico de criptoativo, ao invés de falar das entidades autorizadas. Então, pode ser que haja ainda ajustes nesse sentido, mas a gente vê que não é só o Brasil, o mundo ainda está engatinhando na questão de cripto. Mica também acabou de entrar, a gente ainda está sentindo qual é o terreno. Então, vai ser uma tarefa mundial entender qual é o ponto de equilíbrio da regulação cripto. E a gente vai ter bastante trabalho, né? Então, eu estou bem feliz com isso. Mas obrigada. Eu acho que assim, eu acho que a futurologia, ela já, a gente pode ter aspirações, a gente pode ter expectativas em relação a mudanças nas regras, mas eu acho que ainda que a gente tenha um último suspiro aí para negociar uma coisa ou outra com o Banco Central até a entrada em vigor das resoluções, eu acho que a gente precisa mover, né? Assim, a regulação em si ela tem que ser vista como positiva, mas se mover de um estágio nos estágios de luta ali para uma aceitação, né? Então entender que mesmo que mude, não vai mudar significativamente, mesmo que mude, talvez não mude no mês que vem. Então, entender que a gente precisa colocar o pé no chão e, de fato, se preparar para o que vem. Se a empresa quer continuar operando, ela precisa ter um plano muito bem traçado para que, nos próximos meses, até o prazo ali de 30 de outubro, que ela tem para pedir a fazer a solicitação da autorização de funcionamento para o Banco Central, ela tenha e ela consiga implementar tudo que ela precisa para estar conforme essas novas regras, né? E algo que eu tenho visto algumas solicitações e que a gente tem feito, inclusive, um trabalho de conscientização na realidade, né? A empresa encarar isso como um projeto pontual de compliance, né? Então, eu preciso reunir alguns documentos, eu preciso criar ali alguns cargos e é isso, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não funciona assim, né? Você está sujeito à fiscalização do Banco Central, especialmente com todas as obrigações de transparência, obrigações de reporte, etc., naturalmente que um projeto que seja construído com a premissa de que isso é uma coisa pontual para conseguir a licença e depois você continua operando com pouco ou nenhuma alteração, ele está fadado ao insucesso, né? Então, encarar esse projeto como uma mudança de paradigma, de fato, de como a gente vai operar, eu acho que é essencial. Tá? Desculpa, não sei se terminou, Guilherme. Já encerrei, fica à vontade, Carlos. Não, só de forma bem objetiva, assim, fazendo um trabalho de futurologia, nunca é simples, né? Mas eu acho que, pensando aí nos próximos 2 anos, o que eu vejo durante esse período até, de fato, o fim desse período de transição, que é outubro do ano que vem, é um movimento intenso de M&A,
Então, a gente já vem observando isso, muitos empreendedores buscando se associar, né, com outras empresas, enfim, para cumprir com essas exigências, que não são pequenas, seja da parte econômica, seja da parte de compliance e aderência regulatória. Como eu falei, acho que numa resposta anterior também, eu acho que a gente vai ter movimentos de parceria para além do M&A. Então, empresas que querem continuar prestando algum tipo de serviço no âmbito de ativos virtuais, se associando a PSAVs que, de fato, são maiores e eles vão oferecer esse serviço através dessas PSAVs, em algum tipo de parceria no âmbito tecnológico ou fazendo integrações no âmbito de finanças descentralizadas. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter um push grande do governo também pela tributação de operações com ativos virtuais. Então, é um outro aspecto, a gente só não sabe quando, né? A gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe quando. Inclusive, dependendo de qual governo, né, for eleito no ano que vem, a gente pode ter uma pressão maior ou menor, eventualmente até por um imposto específico sobre ativos virtuais. Talvez o IOF não seja o suficiente. Tem todo um debate também sobre se o IOF seria possível ou não. Vejo muita interseção com o mercado de ativos virtuais, com o mercado de pagamentos. É algo que o Banco Central, de forma tímida, inseriu ali, né, através da resolução 521, falando do mercado de câmbio, mas quando ele fala, por exemplo, das operações de IFX, ele já exclui o mercado de ativos virtuais, de operações com IFX. Então, o Banco Central ainda está timidamente olhando para essa interseção de ativos virtuais com o mercado de pagamentos, mas acredito que isso seja o futuro, de fato, desse mercado, especialmente no Brasil e em outros países emergentes. E aí é um desejo pessoal, gostaria muito que o Banco Central olhasse com mais carinho para essa figura que é a Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, ou que a gente chama de PSAV pura. É uma entidade que ela veio bastante aguada, vamos dizer assim, em termos de possibilidades. Ela é bastante restrita, apesar do capital regulatório ser bastante alto, e eu acredito que essa entidade ela pode ser bastante disruptiva, principalmente no que tange aí o mercado de câmbio, mas indo também para o mercado de valores mobiliários eventualmente também, apesar de não ser do escopo do Banco Central olhar para isso, mas eu acho que essa entidade precisa ser mais valorizada dentre as entidades reguladas pelo Banco Central. Claro que o Banco Central tem uma perspectiva ainda de, olha, vamos experimentar com esse novo tipo de entidade, ver como é que vai ser, etc. Mas eu acho que se o Banco Central quiser realmente criar essa entidade e, de fato, inovar através dessa entidade no mercado de capitais, no mercado financeiro brasileiro, precisa se valorizar mais, melhorando o capital, né, o limite por operação, dando mais possibilidades para esse tipo de entidade. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, Juliana e o próprio Guilherme, e também, novamente, a Capital Aberto, pelo espaço e pelas conexões que a gente pode fazer por aqui. Agradeço de novo a vocês que ficaram até agora. Fim do ano está chegando, sei que é difícil prestar atenção durante 1h30, mas é um tema bastante relevante, bastante novo, e ouvir de quem sabe, ouvir de quem faz, é o melhor caminho para discutir e se manter antenado com relação à regulação de criptoativos. Se vocês têm interesse, se inscrevam nos canais da Capital Aberto, fiquem à vontade para seguir cada um dos palestrantes aqui no LinkedIn e Instagram. Não sei se cada um deles tem um Instagram, mas vocês podem buscar, eu acho que é até fácil pelos nomes e por que eles são, e eles estão ali vinculados na postagem da Capital Aberto. E é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. A gente caminha agora para o encerramento. A Nívia, a Luciana e a todo mundo da Capital Aberto, muito obrigado por propiciarem esse espaço. E ao pessoal do Freitas Ferraz também, por a gente fazer esse meio de campo, e principalmente na figura do Guilherme, por colocar esse evento de pé. Por hoje é só, e fiquem atentos, porque coisas boas virão, e fiquem atentos na Capital Aberto, que a gente vai continuar esse debate de uma forma bastante ampla ainda. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, bom dia. Tchau. Bom dia.